dia. Eu vou dar essa aula aqui para o Arquivo Nacional, Formas de Luta e Resistência contra a Ditadura Militar. Após o golpe de 1964, o Brasil iniciou uma longa ditadura que perdurou até 1985. Lideranças políticas e sindicais foram presas, parlamentares foram caçados, militantes políticos foram exilados. A ditadura fechou os partidos políticos que existiam e criou dois novos, um de situação, outro de oposição, a Arena e o MDB, e realizou atos institucionais com os quais ela criava condições excepcionais de funcionamento legal para atos ilegais e arbitrários. Na verdade, essa foi uma característica especial, peculiar da ditadura brasileira. Ela sempre se pautou por buscar uma institucionalidade, né, que fosse de fachada. Então, ela editava leis para tornar legal o sequestro, a prisão sem mandato, o período de incomunicabilidade, mas ela procurava sempre essa fachada de legalidade. Durante todo esse período, muitos brasileiros lutaram de diferentes formas contra a ditadura. Desde canções, utilizando canções, peças de teatro, palavras, armas, cartazes, jornais. Todo esse material foi usado de diferentes formas, em diferentes momentos, como instrumentos de luta contra a ditadura. O objetivo dessa aula hoje é fazer uma reflexão, uma discussão sobre essas variadas formas de ação política com que os setores de oposição e da esquerda enfrentaram a ditadura. E um dos caminhos que a gente tem para fazer isso é estabelecer uma periodização definindo três formas, três momentos, três conjunturas diferentes e formas de ação política relacionadas a essa conjuntura. Eu acho que essa periodização pode ser útil para a gente. Eu acho que a gente tem três momentos importantes nesse longo período de vida da ditadura militar. Um primeiro momento, logo após o golpe de 64 até 68, até a promulgação do AI-5, os primeiros anos da ditadura militar, onde houve uma forte resistência cultural, um papel destacado de estudantes, intelectuais e artistas que enfrentaram o regime. Um segundo momento, de 69 até 73, que a historiografia e a literatura chamou de os anos de chumbo, porque conjugaram a repressão do governo Médici e a luta armada, com a opção da esquerda. E um terceiro e mais longo momento, que foi de 74 até 85, no qual foi vivido pelo país uma lenta transição política com a ênfase numa luta pelas liberdades democráticas. Nessa primeira fase, de 1964 a 68, a ditadura militar se abateu principalmente sobre as lideranças políticas e sindicais, comunistas e trabalhistas. O objetivo era desarticular o movimento pelas reformas de base do pré-64. Com essa repressão direcionada a esses setores, por isso, inclusive, que, como está colocado no quadro anterior, ganha destaque como atores políticos na luta contra a ditadura militar, estudantes, intelectuais, artistas e a própria arena cultural como um espaço de resistência. Nessa fase, a cultura foi um cenário importante de contestação do regime, tanto que o show Opinião foi uma das primeiras manifestações contra a ditadura e depois, entre 66 e 68, os festivais da canção que expunham um protesto contra o regime. Essa é uma foto clássica do show Opinião, com a Nada Leão, Zequete, onde eles mostravam a posição do campo artístico contra a ditadura, e depois os festivais da canção. Eu acho que tem dois momentos que marcam muito essa utilização dos festivais como espaço de protesto. Em 66, a canção Disparada, cantada pelo Jair Rodrigues, fazia menção a tudo que era caro ao movimento do pré-64. O mundo rural, os trabalhadores do campo, os vaqueiros. Então, a música que foi, quase todo mundo sabia cantar naquela época, não vou cantar aqui,
mas esse trecho é um trecho bonito da canção. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora do lugar, eu vivo para consertar. Uma outra música que foi um símbolo grande dessa época foi a música cantada pelo Geraldo Vandré no Festival de 68, para não dizer que não falei de Flores, que também tinha uma conotação política muito explícita, talvez até mais do que disparada. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa música fazia inclusive um chamamento claro de ação política, e as pessoas que estavam no festival nessa época cantavam a música muito empolgada, com um sentido de política muito claro. Também um outro ator importante nessa época foi, sem dúvida nenhuma, o movimento estudantil, que ganhou as ruas entre 64 e 68. Em todo o país esse movimento se radicalizou, se juntando com um contexto internacional de rebelião estudantil no mundo, não só no Brasil, e em março de 68, o marco que deu um estopim para esse movimento no Rio de Janeiro, que foi o assassinato do estudante Edson Luiz. A passeata dos 100 mil se tornou um símbolo do movimento estudantil em 68. Essa é uma foto clássica, bastante conhecida, do fotógrafo Evandro Teixeira. Também é importante marcar que, apesar da repressão e vigilância sobre o movimento operário sindical, também havia um trabalho de organização, conscientização nas fábricas. 68 também teve uma dimensão operária, que foi basicamente as grandes greves de Osasco e Contagem, Osasco, São Paulo e Contagem, Minas Gerais. A greve de Osasco, liderada por José Ibrahim, aqui eu apresento uma foto dele, é uma homenagem também, ele faleceu recentemente. Foi preso, depois foi trocado, foi exilado em Cuba e depois na Europa, retornou depois da anistia, foi integrante do PT e morreu recentemente. A foto é também uma homenagem a ele. Na segunda fase, de 1969 a 73, essa fase marca um período mais duro da ditadura militar brasileira, que foi o governo Médici. E marca também o período da opção pela luta armada por parte de um amplo segmento da esquerda brasileira. O Jacó Gorender, que é historiador, já falecido também recentemente, historiador e militante político, quadro do PCB, lutou inclusive na FEB e foi um dos fundadores mais tarde do PCBR. E depois se tornou historiador autodidata e escreveu um dos livros mais importantes sobre o período da luta armada, que se tornou um clássico, um pioneiro, chamado Combate nas Trevas. E ele usou essa expressão, discutindo a formação da luta armada, ele usa essa expressão, que houve uma imersão geral na luta armada, ou seja, após o AI-5, após 1968, o AI-5 de 68, houve essa imersão geral na luta armada. Existe uma historiografia hoje que coloca uma questão interessante, o professor Daniel Arão Reis, mostrando que a luta armada não pode ser encarada como uma consequência direta do AI-5. Na verdade, ela já vinha sendo pensada antes pelas esquerdas brasileiras, como já vinha sendo pensada pelas esquerdas no mundo, sobretudo na América Latina. Então, ela não é um produto exclusivo de 68, mas, sem dúvida, 68 teve uma interferência, teve uma influência nisso, porque depois de 68, toda aquela energia do movimento estudantil, de movimentos que estavam renascendo, como em Osasco, Contagem, toda aquela energia fica contida com o AI-5. Então, há um aumento muito grande do número de pessoas, principalmente de jovens, um enorme contingente da liderança universitária estudantil que tinha feito os movimentos de 66, 67, 68, que agora, com o fechamento,
se desloca com grande número para as organizações armadas. É claro que é um deslocamento das lideranças estudantis, não da massa, mas há um significativo aumento numérico e, nesse sentido, o AI-5 pode ser encarado como, sim, um elemento estimulante dessa resposta armada por parte da esquerda. Então, aqui eu estou situando, principalmente, as datas das principais organizações de luta armada do Brasil. Em 66 foi criada a Dissidência Comunista da Guanabara, que era a dissidência do Partido Comunista, que depois, mais tarde, mudou o nome para Movimento Revolucionário 8 de Outubro, em homenagem ao Che Guevara, que foi a morte dele em 8 de outubro. Em 67 foi criada por Carlos Marighella a Ação Libertadora Nacional. Ele era um quadro do PCB, que se retira do PCB, escreve uma carta, inclusive, dizendo que ele quer ação, que ele não quer apenas a discussão política. Então, ele criticava a prudência, o que ele chamou e criticou de prudência do PCB, e criou essa organização que talvez tenha sido a mais importante, ou a mais conhecida, que foi a Ação Libertadora Nacional, ALN. Em 68 surge o PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, criado por Mário Alves, outro quadro antigo do PCB, pelo Jacó Goreder, que estamos analisando essa concepção dele, da imersão, e por Apolônio de Carvalho, que eu acredito que seja o personagem dos mais conhecidos dessa história, porque foi herói da resistência francesa, depois foi exilado, voltou, participou da fundação do PT e também morreu recentemente. Eu já tenho alguns anos. Em 68 foi criada também a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, e em 1969 a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, VAR Palmares, que foi a organização onde militou a nossa presidente Dilma Rousseff. Vamos analisar um pouquinho essa fase, o significado da luta armada como opção política, né? Já que a gente entende que ela foi influenciada sim pelo AI-5, mas não é o AI-5 que nos faz entender a luta armada. Eu acho que é importante a gente pensar que na época havia um contexto internacional de valorização da ação política armada. É só dessa forma que a gente consegue compreender essa opção, contextualizando no mundo, não só no Brasil. A América Latina adotou nesse período, entre os anos 60 e 70, a guerrilha como principal forma de ação política, não foi apenas o Brasil. Tupamaros no Uruguai, montoneiros na Argentina também tinha o ERP, Exército Revolucionário do Povo, Setor Revolucionário del Pueblo, Movimento da Esquerda Revolucionário MIR no Chile, Frente Sandinista de Libertação Nacional na Nicarágua. Foi todo um contexto internacional onde havia essa valorização da luta armada como opção política. E isso também estava, para a gente entender os fundamentos dessa valorização, isso também estava num contexto de debate político-ideológico, onde a violência surgia como uma opção legítima e correta de ação política. E eu acho que ela não só ela tem algumas bases teóricas e políticas, como ela também criou alguns símbolos e criou algumas referências básicas, né? De uma parte, eu acho que o principal da referência teórica para essa discussão está nesse livro, Frantz Fanon, Os Condenados da Terra, que foi lançado, eu acho que em 67, Fanon era um martinicano que tinha lutado como médico, era um francês, então, um francês, Pierroir, que era como se chamavam os franceses que nasciam nas colônias da França. E como francês, ele acompanhou o exército francês na repressão à Argélia e testemunhou a violência daquela repressão e escreveu esse livro, que eu acho que é lançado em 67, com o prefácio do Sartre, aonde ele fala a noção que ele discute é a ideia de uma violência justa e de um ódio libertador. O conceito era o seguinte: frente à violência do opressor, haveria uma violência justa, a do oprimido, que se libertaria contra essa violência. E mais do que isso, a noção de um ódio que seria libertador.
o colonizado só poderia se libertar efetivamente daquela situação se ele desse vazão ao seu ódio e com isso recuperasse, inclusive, sua dignidade, sua cultura, sua soberania, sua autonomia. Então, toda essa formulação em torno da violência justa, criada por Fanon a partir da Guerra da Argélia, foi um elemento muito forte de mobilização para os militantes da América Latina. E eu acho que uma das expressões dessa fundamentação é o Camilo Torres, que era um padre guerrilheiro colombiano, que procurou, inclusive, juntar o cristianismo com a luta armada, criando essa ideia do cristianismo revolucionário na América Latina. Ele morreu em confronto com as forças do exército colombiano. As lutas de libertação na África e na Ásia foram lutas de referência fundamental, que valorizavam, que reforçavam essa noção de violência justa, e as grandes referências, portanto, foram as experiências de China, Cuba e Vietnã. Era esse conjunto, então, que fundamentava a opção política da luta armada e que nos permitem hoje compreender essa opção. Nos permite compreender, mas nos permite também perceber que a opção pela luta armada, conjugada com o endurecimento repressivo da ditadura após o AI-5, foi trágica. Em poucos anos, as organizações foram destruídas, deixando um saldo de números presos, exilados e banidos e mortos, que não está escrito aí, mas também é importante lembrar. A terceira etapa uma etapa mais longa, de 1974 a 85, da longa transição política, ela tem alguns marcos. 1974 marca uma nova conjuntura política no Brasil. Essa nova conjuntura conjuga esses dois elementos. O projeto de Geisel, de abertura política, lenta, gradual e segura, e a luta pelas liberdades democráticas. Esse projeto de abertura lenta, gradual e segura do presidente Geisel tinha por objetivo promover uma transição lenta e controlada para um regime mais liberal, mas que, no entanto, mantivesse excluídos os setores mais radicais da oposição e os representantes dos movimentos populares. O objetivo do projeto de abertura era empreender uma transição por cima, entre aspas, para uma ditadura reformada. De certa forma, foi assim também que ele foi entendido pelos intelectuais de oposição e pelos grupos de esquerda, quando analisaram esse projeto. Por outro lado, a luta pelas liberdades democráticas significava uma nova tática de enfrentamento da ditadura, contra a ditadura militar. Essa nova tática significava, numa certa medida, uma autocrítica da luta armada e proporcionou uma rearticulação entre antigas e novas correntes de esquerda entre si e, mais importante, um conjunto de setores sociais oposicionistas, inclusive os mais moderados. Ou seja, essa nova tática permitia que organizações que tinham optado pela luta armada, que estavam revertendo essa posição, se reaproximassem de grupos das esquerdas brasileiras que nunca tinham apoiado a luta armada, como o Partido Comunista Brasileiro, como grupos trotskistas, rearticulando numa nova composição as esquerdas em torno de uma luta por uma plataforma de liberdades democráticas. Com isso, inclusive, não só as esquerdas se articulavam, mas se aproximavam também dos setores mais moderados da população, da oposição, como o MDB, como algumas categorias profissionais, como a OAB, a Ordem dos Advogados, o Instituto de Arquitetos. Ou seja, era uma tática de luta política que permitia uma unificação maior de setores mais amplos do que a tática anterior da luta armada, que promoveu efetivamente o isolamento das esquerdas. Além disso, a nova tática política ela procurava interferir no projeto de abertura do regime, pressionando e ultrapassando os limites desse projeto. Então, o que é interessante também é que essa tática de luta
ela se articulava a partir de uma análise de conjuntura e procurava aproveitar as próprias franjas que o regime estava dando com aquele seu projeto de abertura lenta e gradual, de transição por cima. Essa nova articulação de esquerda, então, se juntou a um movimento social que se tornava, naquela altura, cada vez mais amplo. E que, como eu falei, congregava setores não só da classe média, intelectuais, mas também setores de um movimento popular específico, nascido durante a própria ditadura militar, como os movimentos de bairros e favelas, os setores mais aguerridos da esquerda, da igreja, perdão, um próprio movimento estudantil novo, que surgia com bandeiras de recuperação dos espaços políticos perdidos, e, como eu já mencionei, o MDB. E a estes setores juntava-se também um movimento operário de novo tipo, embora isso seja uma discussão na historiografia, na bibliografia, que diz que esse movimento não era tão de novo tipo assim, mas enfim, depois de toda a repressão das greves de Osasco e Contagem, no final da década de 70, sobretudo na região do ABC paulista, começa a surgir de novo com vigor, com protagonismo, um movimento operário. Então, essa nova tática política, ela consegue congregar esse leque amplo e diversificado de setores de oposição, da sociedade e das esquerdas. Nessa fase, a luta pela anistia foi a principal bandeira política que unificou esses amplos setores da sociedade, da oposição e das esquerdas. Foi uma campanha movida pelo Comitê Brasileiro pela Anistia, recém-fundado, depois das primeiras grandes manifestações de 1977, do qual também participaram partidos e movimentos políticos de oposição e de esquerda, grupos e instituições lideradas por familiares de mortos e desaparecidos, presos políticos que estavam na prisão e que participavam dessa luta, fazendo greves de fome na prisão. Essa é uma das manifestações de familiares de mortos e desaparecidos, promovida principalmente, a linha de frente dessa manifestação eram as mães, não sei se está dando para enxergar, tem alguns desaparecidos que estão sendo cobrados que a gente pode destacar. Onde está Mário Alves, onde está Fernando Santa Cruz. Essa campanha foi divulgada pelos jornais da imprensa alternativa, como o Movimento, o Tempo, Brasil Mulher. A campanha pela anistia, é importante marcar, ela promoveu a volta dos movimentos populares às ruas. Deixa eu só voltar, se eu posso voltar, só para dizer que essa foto aqui é do fotógrafo Custódio Coimbra. Essa foto aqui é do fotógrafo Júlio San Martini. É uma passeata pela anistia, em 1978, realizada em Porto Alegre. E eu acho que ela ilustra muito, é um pouco a partir dessa bandeira que em várias capitais do país os movimentos sociais ocupam as ruas com passeatas, manifestações, atos públicos. E aqui é uma foto clássica, uma delas, da greve de fome dos presos políticos, 32º dia de greve de fome. Eles estão recebendo alguma visita, eu acho. Sim, mas são os presos que estão no 32º dia de greve de fome pela anistia, que foi a forma que os presos tiveram para se incorporar ao movimento. Além disso, o CBA fez uma ampla campanha com cartazes que foram espalhados pela cidade para mobilizar a população. Então, alguns deles, a Comissão de Anistia reproduziu esses cartazes. Então, as fotos foram feitas em cima desses cartazes reproduzidos pela Comissão de Anistia. Esse é um dos mais clássicos, né, que a Comissão da Anistia faz, fazendo essa ironia, né, com aqueles cartazes de procurados que a polícia colocava, chamados de terroristas. Aí os procurados eram exatamente
Os desaparecidos, aí era o Comitê Brasileiro de Anistia procurando essas pessoas e cobrando do governo essas pessoas. Tem o Stuart Angel, tem o Onestino Guimarães, Rubens Paiva, Davi Capristano. Esse é um dos cartazes mais conhecidos. Em 1979 é sancionada a Lei de Anistia. E ela teve um caráter complexo. A Lei de Anistia ela foi, de um lado, uma vitória parcial da sociedade, dos grupos que lutavam pela anistia ampla, geral e restrita, mas ela não foi exatamente a anistia que esses grupos queriam. Por isso ela foi também uma vitória parcial dos militares e da classe dirigente que aprovou uma anistia limitada e se desobrigou das apurações das responsabilidades e dos crimes cometidos pelo regime. Além disso, ela tinha no seu texto embutido um argumento dos crimes conexos que mais tarde foi explorado como um argumento de paridade, de não esclarecimento, de proteção, inclusive, dos agentes do Estado que perpetraram crimes. Entre 1979 e 85, essa fase final dessa longa transição, a transição se acelera. Entre 79 e 85, o Brasil viveu um processo de transição política, passando da ditadura para os marcos do Estado Democrático de Direitos. Em agosto de 79 foi sancionada a Lei de Anistia. Em novembro do mesmo ano foi extinto o bipartidarismo e formados novos partidos, o PMDB, o PDS, o PDT, o PTB e um pouco mais tarde o PT. Nesse momento, a grande campanha política que mobilizou a sociedade foi a campanha pelas diretas já, para a presidência da República. A campanha animou enormes comícios, tanto em várias capitais do país. Os dois comícios das diretas no Rio de Janeiro, um em frente à Igreja da Candelária e outro na Cinelândia, registraram milhares de pessoas. Esse é o comício da Candelária, que foi o chamado comício do milhão. A foto também é do Custódio Coimbra, que aliás me cedeu a maioria das fotos que a gente está usando. E essa foto eu acho realmente impressionante, ver a presidente Vargas toda tomada por essa multidão. E essa é a da Cinelândia. No entanto, apesar de toda essa movimentação, a emenda Dante de Oliveira, que era a emenda que propunha as eleições diretas imediatas para a sucessão do general Figueiredo, não foi aprovada. A opção escolhida foi a realização de uma eleição indireta por um colégio eleitoral composto por parlamentares. A chapa que foi eleita, o Tancredo Neves e o José Sarney, foram a expressão da negociação política dos partidos na época. Tem um detalhe, que não é um detalhe, que é um aspecto importante, triste, é que a indicação de Tancredo Neves, ela tinha um certo gostinho do pré-64, porque o Tancredo tinha sido um político ligado ao Jango, ao Getúlio, então ele tinha ele trazia algo do pré-64, ele tinha um certo gostinho de revanche. O seu vice era um político de linhagem conservadora, que era José Sarney, ligado à extinta Arena. A chapa é eleita, mas o Tancredo adoece, morre antes de empossar, e quem assume a presidência é José Sarney. Então isso foi um momento de expectativa e de frustração, mas apesar disso, José Sarney assume em 1985 e eu acho que a gente pode quase considerar o fim da ditadura militar aí. Eu acho que o marco, talvez, para encerrar esse período da ditadura militar, eu acho que é a Constituinte de 1987. A Constituinte de 87, ela encerra a luta contra a ditadura militar e consolida a redemocratização no Brasil. Ela foi chamada de Constituinte Cidadã e procurou marcar e defender os direitos dos cidadãos brasileiros, permitindo, em alguma medida, um novo pacto político.
Eu acho interessante também a gente lembrar que a própria preparação da Constituinte, ela mobilizou muita gente. Houve um chamamento à população, para que a população participasse, desse sugestões. E no Museu da República tem um acervo interessantíssimo, riquíssimo, que pode ser pesquisado e aberto, de cartas enviadas não só por associações, sindicatos, grupos mais organizados, mas também cartas enviadas por pessoas, por indivíduos, que às vezes em qualquer papel, às vezes papel de caderno, eu sugiro, Sua Excelência, tem uma carta que, se eu não me engano, eu sugiro, Senhora Constituinte, e as sugestões as mais variadas. O povo participou, a sociedade brasileira participou desse esforço de construir uma nova Constituição para o país. E por isso ela foi chamada de Constituição Cidadã. E também é uma coisa interessante que ela avançou em várias questões, uma delas que o historiador Boris Fausto coloca, que uma das questões onde ela avançou foi exatamente nessa dimensão de direitos. Direitos dos cidadãos, direitos das mulheres, direitos dos negros, direitos indígenas, direitos dos quilombolas. Ela é uma ferramenta para muitos movimentos sociais reivindicarem o seu direito. Essa é uma charge que eu acho muito bonita, muito rica e que dá exatamente essa dimensão do que o povo apostou em relação à Constituinte, que seria essa obra coletiva. Então, eu acho que essa charge do Enfio, ela representa isso, né? São várias pessoas subindo e descendo, carrinho de mão, planta, né? Esquadro, para construir uma Constituinte coletivamente. Bom, finalizando, eu queria algumas conclusões dessa aula. Primeiro, a gente lembrar que o Brasil já completou mais de 2 décadas de regime democrático. Nesse período, já elegeu e depois um presidente, que foi Fernando Collor. Elegeu um intelectual que lutou contra a ditadura militar, que foi Fernando Henrique Cardoso. Elegeu também um operário metalúrgico, que também tinha sido combatente do regime ditatorial, o Lula. E elegeu uma ex-militante da luta armada e ex-presa política, Dilma Rousseff. Ou seja, temos testado positivamente a nossa democracia, por vários percalços ou não, mas temos testado e ela tem passado bem no teste. Mas a definitiva superação da ditadura vivida no país só poderá se dar com o aprofundamento da democracia e a ampliação das políticas de justiça de transição. O direito à memória, à verdade, à justiça são passos importantes que o país deve dar. Esclarecer os abusos, investigar as violações cometidas, revelar a verdade factual, responsabilizar os perpetradores são atitudes que ainda se espera do país. E nunca é demais lembrar que o que garante a existência de uma sociedade democrática é o fortalecimento das instituições democráticas, a crença e o exercício do diálogo e da negociação para a resolução dos conflitos e, principalmente, a defesa e a garantia dos direitos civis. Muito obrigada.